Bom, vamos lá. Eu acredito que ninguém nasce convertido, né? Acredito que todo mundo nasce animal, até porque na escola a gente aprende isso, que a gente é animal racional, mas nem tanto. E todo filho precisa nascer, ou seja, todo filho de Deus precisa nascer de novo. Então eu nasci num lar onde tinha, sim, pessoas nascidas de novo, e como bom animalzinho fui crescendo, tentando ser domesticado. Vovó fazia culto doméstico, mas a besta aqui era muito besta. E papai era católico, mamãe batista. Meus avós fundadores da primeira batista em Pindamonhangaba. Meu pai foi professor de cursilho de cristandade na Igreja Católica e tinha uma paixão de transformar o Brasil. Mas ele não era convertido, muito menos eu. Eu, como disse, eu era um animal, me tornei traficante, é, fiz bastante coisa, conheci o mundo mal e aos 17 anos de idade saí de casa para ir morar na casa dos meus avós em Pindamonhangaba. Eu morava em São José dos Campos. Ali, numa noite, fumando maconha, Jesus apareceu no meu quarto. Na verdade, eu não sabia quem era. Eu vi um cara de branco, cabelo branco, olhos de fogo. Daqui a pouco eu vejo uma espada saindo da boca. Eu olhei o pé, meio que um latão, um negócio assim. Eu saí correndo. Fiquei careta na hora. Na hora que eu cheguei na sala, meus avós estavam ajoelhados orando. Jesus visita meu neto. Eu falei, vó, já visitou, tô morrendo de medo. Amanhã eu vou pra igreja. Então eu fui pra igreja com medo de Jesus. Eu falei, meu, esse cara vai me matar. Porque desde criança, minha mãe me ensinou a orar o Pai Nosso, me levava em escola dominical. A semente estava ali. E eu continuei nas drogas, mas fui para a igreja. Eu fiquei 5 anos dentro da igreja como um drogado e traficante. Comecei a vender drogas dentro do colégio, para os amigos, depois eu expandi o negócio e nunca fiz daquilo um negócio. Eu fazia daquilo uma maneira de sustentar meu vício. Tá? Então todo o dinheiro que vinha era para reverter em mais droga, para fazer festa, isso, até os 22 anos de idade. Aos 22 anos de idade eu perdi um primo, filho de pastor, de overdose, e num motel com uma mulher, eu me achando o cara, eu tinha ido tocar na escala do louvor. Você usava droga e estava na igreja normal? Domingo eu não usava. Eu ia Ah, para a escola e dominical. ninguém sabia. Se A da sabia, igreja não não sabia. falava nada, né? Sim. Eu disfarçava bem. E tinha um certo temor, assim, de não passar dos limites, tanto que uma vez antes de me converter, teve um fato interessante de eu estava interessado na tecladista da igreja e eu fui no culto para ver se eu ganhava ela para mim, a alma para Jesus, mas o corpo para mim. Aí manifestou um cara do meu lado. E eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo. Deu um pescoção no cara. Eu falei, mano, sei lá o que está acontecendo com você, mas eu vou te matar hoje. Eu acho hoje, com pouca experiência de guerra espiritual, foi um exorcismo, que o demônio estava em mim, era maior que o dele. E o cara foi embora, fiquei até famoso na igreja. Olha, o cara mandou o demônio embora, mas eu tava com raiva do cara. Eu falei, você tá atrapalhando minha parada. Meu. Jovem correndo, chorando, gente debaixo do banco, e eu ali brigando, dei um mata-leão no cara. Mas, resumindo a ópera, aos 22 anos de idade, eu tive realmente um encontro com Jesus, uma transformação dentro de um ônibus. Eu pedi para minha mãe orar, porque eu estava muito mal. Meu primo morreu de overdose. Essa mulher num motel, eu me achando o cara, ela virou para mim e falou: Maurício, você não nasceu para essa vida. Você nasceu para casar com uma mulher santa como a sua mãe. Você nasceu para ser pastor. E a minha primeira namorada evangélica falou que eu ia ser pastor. Eu falei, praga nenhuma chegar na minha tenda. Eu quero ser pastor, é horrível. Quero ser político, quero ser outra coisa. E aí, aos 22, eu tive essa experiência dentro de um ônibus com uma mulher orando por mim, que minha mãe tinha chamado para orar. Ela orou pelo meu pai no sábado, meu pai se converteu. E aí, no domingo, meu pai apresentou o ônibus para Jesus. Ele tinha um ônibus para falar mal de político. E aí, dentro desse ônibus, eu tive essa experiência de nascer de novo. Foi mais de 1 hora. Eu não sei o que aconteceu. Eu saí todo encharcado, chorando.
mas de 12 gramas de cocaína por dia, 1 litro de uísque, muita maconha, de comer cogumelo no pasto, tomar ácido, a nada, assim, né? Aí ser chapado de verdade com Jesus. E no mesmo dia cheguei em casa, joguei todas as drogas fora, e isso foi 30 de setembro de 1991. E você nem precisou de casa de recuperação, de que alguns ficam num processo de libertação, foi instantânea assim, a libertação. Ah, para mim foi. Eu não estou dizendo que eu não acredito em casa de recuperação. Levo pessoas, às vezes prego em casa de recuperação. Acredito muito nisso, mas a minha casa de recuperação foi a própria família e os irmãos na fé. Teve uma mulher que me adotou espiritualmente, uma senhora, uma profeta. Hoje ela é missionária, membro da nossa igreja, ou seja, hoje eu sou pastor da minha mãe na fé, que foi a mulher que cuidou de mim. E as pessoas não sabiam a minha história em São José dos Campos, porque eu saí de São José. Então, essa senhora sabia, porque minha mãe tinha falado, eu contei. Nunca tive problema de contar minha história para ninguém, porque eu acho que a glória está na história, né? E a escória também. Então, minha recuperação foi isso. Aí eu comecei a ir em culto. Eu ia em culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onde tinha culto. Culto do coque, sem coque, com pelo, sem pelo, culto com banda, sem banda, culto no silêncio, coral, órgãos, pandeiro, eu estava nem aí. Já estava lá. Eu queria Jesus, mergulhei de cabeça, isso foi em setembro. Em dezembro eu já estava com a Jocum, lá na Praia Grande, Santos, fazendo impacto, levando o ônibus do meu pai e tocando. Eu fui baixista profissional há um tempo. E aí foi a primeira vez que eu preguei assim em público, com 3 meses de convertido. Aí um monte de gente aceitou Jesus, porque eu não sabia o que fazer. Aí o tio Pedro virou e falou: Maurício, prega. Eu falei: mas vou pregar o quê? Ele falou: conta a sua história. Aí eu contei minha história, a galera chegando, jogando maconha, camisinha, cigarro. Eu falei: uau, que legal, bicho, isso é bacana. 9 meses depois da conversão, eu já estava na Europa com a AM, fazendo Love Europe. Que é um evangelismo. Evangelismo. Mas esses 5 anos que eu tive dentro da igreja como um lobo, eu costumo dizer que eu era um lobo dentro da igreja, né? Porque eu ia lá para experimentar a irmã boa, agradável e perfeita, né? E usava versículo bíblico para cantar as meninas, tudo, né? E falava: Deus, o senhor não quer corpo, eu não quero alma. Então se eu fico com a alma, eu fico com o corpo, tá tudo legal. E esses 5 anos eu aprendi muito, li a Bíblia inteira, dava aula, fiz música que se tornou primeira música em concurso de música em Ubatuba, música cristã. Era divertido, eu era um lobo que não conhecia Deus, mas falava de Deus, lia o livro. Mas a minha experiência de nascer de novo foi no dia 30 de setembro de 1991. Então, eu costumo dizer: filho de crente não é crente, Tem é que ter a crentino. experiência. Tem que nascer. Cada um, o evangelho é pessoal e ele é um evangelho de experiência, né? E como a mulher lá no motel falou: você tem que ser pastor, e os outros falando, e você tinha uma. Não, não quero ser. Como foi essa jornada para virar pastor? Ser alguém que cuida de vida de uma igreja? Demorou? Foi lento? Ou você estava resistindo ainda? Então, a primeira coisa, assim, como que é o nosso entendimento do que são os ministérios? A primeira coisa que Deus deu para o meu pai, o meu pai ele se converte, e eu fiz seminário, estudei. Meu pai não. Meu pai foi cheio do Espírito Santo. Eu nasci de novo, 7 dias depois fui batizado no Espírito Santo, 12 dias depois me entreguei para missões. Foi muito rápido. Com meu pai também, só que meu pai, ao invés de ir estudar em um lugar, ele começou a ler a Bíblia e orando em línguas. Ele foi cheio do Espírito e ficou lá. Em 6 meses ele leu 4 vezes a Bíblia inteira. 6 meses? E aí ele estudou, só que ele não queria sair da igreja católica. E ele, toda a missa, levantava a mão e fazia pergunta, atrapalhava o padre, né? Tipo: onde é que está na Bíblia? Aí, depois de várias vezes, assim, o padre chamou ele na sacristia com minha mãe ia junto, né? O cara tá lá no primeiro amor. Eu tive sérias discussões com meu pai,
E meu pai falava, não preciso virar evangélico. Eu sou católico, eu vou ajudar a igreja católica. E aí o padre falou, o senhor está atrapalhando, o senhor vai ser um bom pastor. Aí meu pai virou e falou assim, bom, deixa eu explicar para o senhor, eu acho que o senhor nunca leu a Bíblia, pelo jeito que o senhor está falando, porque eu li já esse livro mais de uma vez, e nesse livro fala de 5 naturezas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu nunca vou ser um pastor, porque eu detesto ouvir problema dos outros, detesto ficar ouvindo que a sogra teve um problema, que teve uma íngua no sovaco. Eu gosto de gente, padre, igual o senhor, ignorante. Então, pessoas ignorantes eu gosto, porque eu vou dar aula. E eu amo, então talvez eu possa dizer com muita humildade, eu vou ser um professor, um mestre, mas nunca pastor. Então, quando meu pai se converte, ele já recebe esse entendimento dos 5 ministérios ou das 5 naturezas, que é algo que está intrínseco em você. Você pode fugir, dizer eu não quero ser, e não adianta eu fazer negócio de vocação, tudo é uma natureza. Cuidar de pessoas é uma natureza. Tem um mestre no nosso ministério que fechou a igreja porque ele descobriu que ele não era pastor, que ele era mestre. Ele não gostava de visitar, não gostava de orar em hospital, não gostava... Então ele não é pastor. Então o que ele gostava da aula. Então ele falou, vou parar de enganar o povo, vamos embora. Na verdade é se enganar, né? E o grande problema, na minha concepção na época, era essa questão de eu não quero ser isso, porque o meu próprio pastor, que foi o homem que cuidou de mim na Metodista, ele, para mim, é um dos maiores evangelistas que eu conheci. E eu falava isso para ele, falava, pastor, você não é pastor, cara, você é evangelista. Porque o que a gente fez numa cidadezinha desse tamanho, chamada Pindamonhangaba, com a criatividade desse homem, para ganhar almas e fazer as coisas, não está escrito. Numa época que não tinha tecnologia, não tinha nada disso. A gente conseguiu fazer muita coisa. Mas porque a natureza dele era essa, um ganhador de almas. Então eu creio nisso. Eu creio que a gente descobre quem a gente é. A gente não decide. Eu sou isso. Senão daqui a pouco eu vou decidir que eu sou mulher, vou decidir que eu sou boi, vou decidir... Não, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Então minha genética vai dizer que eu sou um homem, gênero. E a minha genética espiritual, que é o que a gente tem na nossa igreja, no teste de DNA, vai dizer quem eu sou. Então aí eu vou desenvolver quem eu sou dentro da minha natureza. Se eu tenho uma natureza mais profética, se eu tenho uma natureza mais mestral, e eu acho que o grande erro da igreja em geral hoje, sem criticar, é o plano de carreira, né? Eu entro na igreja, eu tenho que virar diácono, depois eu viro presbítero, depois eu viro pastor, depois eu viro evangelista, depois eu viro pastor, depois eu viro profeta, depois eu viro apóstolo, depois eu viro quarta pessoa da Trindade, né? E vou indo, e depois eu chamo o Ney Mato Grosso para cantar. E vira homem, vira lobisomem. Não sei se faz sentido, mas é o que eu creio que é uma natureza. Não sei se faz sentido para o pastor. Não, entendi. E os 5 ministérios, né? Eu já vi isso, né? Muita gente no lugar errado, né? Alguns chamados para ser evangelista, está sendo pastor. Lá no sul eu conheci uma mulher assim, ganhava muitas almas. Mas as pessoas vinham para a igreja dela e ela não tinha paciência. Água pode tomar, pastor? Toma água. É o mesmo Pix? Não tinha paciência, as pessoas saíam da igreja porque ela não foi chamada para cuidar. E ela mesmo falou, e aí, quando eu estava indo embora do sul, eu falei assim, ó, se tivesse alguém para cuidar e você para ganhar, a igreja ia ser maior da cidade, porque ela ganhava muitas almas, ela tinha um dom mesmo, de evangelista, né? Mas não, para cuidar não tinha. Mas como você descobriu essa natureza? Então, isso eu falei com o filho espiritual, depois eu comento. A natureza, a gente descobre fazendo, né? Pegando a mão na massa. Pondo a mão na massa. A primeira unção que eu recebi na igreja foi de evangelista. Porque eu era construtor, eu sou arquiteto e urbanista de formação. Eu me formei em 92, né? Eu nasci de novo em 91, me formei em 92. E foi muito bom isso, porque a arquitetura me ajudou e me ajuda até hoje a entender muitas coisas da Bíblia em dimensões.
O arquiteto ele não vê em 2D, ele vê em 3D, 4D, 5D, ele vai vendo em dimensões, então é muito mais fácil. Nesse processo, assim, eu tinha uma construtora e começou a manifestar muito demônio. Começou a ter muito problema nas obras. Eu me lembro uma em Pindamonhangaba, que o muro caiu não sei quantas vezes, roubaram as coisas, tá? Daí o seu Arcídio Ramos, um presbítero da Assembleia de Deus, que era um dos meus empreiteiros, ele me chamou, e não era a obra dele, era a obra de um filho dele. O filho dele estava desesperado, chorando do outro lado da rua. Resumindo, acharam uma obra enterrada no meio do terreno. O filho dele desviado, não queria nem entrar na obra. Aí fui eu e ele lá fazer a limpeza, tá? E depois deu certo. Então, nessa época, toda semana tinha uma manifestação de demônio. Toda semana, eu cheguei a ter mais de 50 empregados. Então manifestava todo dia, toda semana. Aí eu tinha um culto de cura e libertação, levava a galera para lá, ou orava lá no lugar mesmo. E então aí a igreja me reconheceu. Eu acredito assim que a gente vai descobrindo fazendo, porque para mim uma das marcas do evangelista não é só o ganhar almas, mas são sinais que acompanham. Expulsar demônios, cura, né? Você orar, a gente teve uma campanha de oração por 2 meninas com AIDS, elas foram totalmente curadas, para a glória de Deus, e uma série de coisas, gente cega vendo. Então ali era uma primeira marca. A segunda, daí foi a pastoral, porque daí eu comecei a cuidar da igreja local. O pastor foi embora porque ele casou e mudou de cidade, tudo, e sobrou a igreja na minha mão. Aí eu fui aprendendo isso, e aprendendo fazendo, sem ninguém me ensinar assim, mas você fez seminário, mas não ensinava você a ser pastor, ensinava um monte de coisa, menos você pôr a mão na massa, porque você não tem o prático, você tem o teórico. Aí você volta do seminário, você volta engessado, você volta assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E essa teoria não funciona na prática. Você vai orar por uma pessoa, cada pessoa é um. E aí, 98, quando chegou, daí que veio a descoberta, 96, fazendo um treinamento com o Dr. Moisés Cerulo, veio o entendimento do que realmente era a minha natureza, que é apostólica. E aí entra a questão, o apóstolo, se você olhar para os 5 ministérios, o apóstolo ele toca em todos os ministérios. Não, eu acho que eles nunca ouviram a explicação de Não? cada ministério no dedo. Pode explicar. Pode ir lá? Então vamos lá. Lá em Efésios capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo diz que Deus deu para a igreja. Então, a primeira coisa, a igreja não é de pastor, a igreja não é do apóstolo. Nós, ministros, somos presentes de Deus para a igreja, para servir a igreja para a edificação dos santos. Então, a gente precisa entender isso, é o que está lá no texto. E ali ele fala de 5 naturezas, ou 5 manifestações de Cristo no corpo. Então, eu entendo que Cristo se distribuiu no corpo com 5 naturezas. Apostólico, o enviado volta. Jesus veio e voltou. O apostólico, ele traz pontes de relacionamento, pontes geracionais, ele tem visão de guerra, de conquista, de organização. O profético ele traz o quê? A revelação do céu para a terra, o que Deus falou, como ele falou, o que ele quer que você faça. Daí ele pode fazer através de sonhos, visões. Aí o missional, o evangelista, que é o quê? O resgatador de alma, vai atrás de pérolas perdidas, vai atrás do filho perdido, é o que está mais para fora do que para dentro. Aí vem o pastoral, aquele que cuida, e vem o mestral, aquele que ensina. Então, quando a gente pega os 5, você tem os 5 para mão de Cristo, a mão do Senhor manifestar na igreja. Quando você tem um bebê, você não precisa da mão da mãe, do pai para cuidar, para pegar. Então a igreja precisa operar nessas 5 naturezas. A natureza apostólica é a única que toca nas outras 4. Por isso a gente confunde muitas vezes um apóstolo com qualquer outra coisa. O apóstolo ele tem que ser profético, o apóstolo tem que entender de missões, senão ele não faz um plano missional e não sabe enviar o missionário e trazer ele de volta e fazer a cobertura e a limpeza. O apóstolo precisa entender de cuidado, porque ele precisa cuidar dos outros ministérios, da cobertura e tudo mais, ou seja, o pastoreio, e ele precisa também dar aula.
Mas isso não quer dizer que ele é tudo, ele não é super-homem. O único que é tudo é Jesus. Ele é pastor, bispo, apóstolo, supremo, sumo sacerdote da nossa vida. Mas nós vamos descobrir. Então, nessa jornada experimentando, foi que eu cheguei na descoberta do apostólico. O meu pastoral, ele tem limite. O meu mestral, ele tem limite. O meu profético tem limite. O meu evangelista tem limite. Porque, na verdade, ele faz parte de uma outra coisa, que é o meu apostólico. Então, como apóstolo, eu posso, por exemplo, aqui, eu posso me portar como um mestre. Mas eu não sou na excelência e na essência mestre. O meu profético vai me trair. Mas na hora que eu estiver no profético, o meu missional também vai me trair. Eu vou ver, se ele não for de Jesus, ele vai ter que entregar a vida para Jesus. Ontem eu estava tomando café com um apóstolo, já profetizei para o cara que está do lado, para quê? Para ganhar o cara para Jesus. Porque a cabeça vai funcionando de acordo com a natureza. A gente pensa, acho que o melhor exemplo, pastor, é o filho pródigo. Se o pai do filho pródigo fosse apóstolo, quando o filho pródigo chegou, toca a musiquinha, filho perdido, aí chega, o apóstolo abraça, dá o anel, não sei o que, e fala, filho, agora eu vou te enviar. Porque o negócio do apóstolo é enviar pessoas. Se ele fosse profeta, ele ia dizer assim, te diz o Senhor, vou tirar esses demônios, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se ele fosse um evangelista, ele ia fazer a oração do apelo e depois ele vai e prega o evangelho a todas as nações, vai buscar os que estão igual você, emporcalhados e tal. Se ele fosse pastor, ele ia só abraçar e ficar cuidando. Vem cá, nunca saia mais do colinho de papai. E se ele fosse um mestre, ia falar, ó, você caiu porque você é ignorante, então vem cá, vou te dar 3 anos e meio de aula. Porque a nossa natureza fala mais alto. É a mesma história, contada de 5 prismas, é a lente. Então, o Maurício, em 96, descobriu o apostólico, porque eu já tinha experimentado um monte de coisa. Em 98 fui ungido apóstolo pelo Dr. Peter Wagner, e depois veio reconhecimento local na igreja, depois veio reconhecimento do Dr. Rony Chaves no Brasil, depois veio reconhecimento do Conselho Apostólico, depois veio reconhecimento em 2010 de apóstolo e profeta de nações pelo próprio Dr. Peter Wagner e Dr. Chuck Peace, lá em Dallas. É isso. Esse é o meu pedigree.